Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest, número 102. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 24 minutos da sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, sim, segue tarifado, professor Bagdadi. E também preocupado, a dinâmica de investimentos muito volátil nesse início de 2026 deixa o professor Bagdadi sem dormir e com rugas de preocupação. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir o ambiente de investimentos internacional, o ambiente econômico. Esse é o Petit Invest, espaço para esse tipo de temática aqui no Petit Jornal. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Vamos lá, Daniel Souza, vamos lá para esse Petit Invest de número 102, mais uma sexta-feira falando sobre tudo o que vem acontecendo ao redor do mundo, né? O tema de hoje é China. A gente tem que falar sobre o papel da China no cenário internacional, mas deixa aqui a dica para o final de semana, Daniel Souza. Você está pensando aí em renovar o seu guarda-roupa, comprar peças que você esteja precisando para qualquer momento, para o seu trabalho, para lazer, para ir para academia. A Insider Store tem tudo o que você precisa. E aí, Daniel, tem aquelas promoções que a Insider gosta, né? 20% de desconto só com o cupom do Petit Jornal, com o link que está na descrição desse episódio. 20% de desconto para novos clientes. Você já comprou 10% de desconto, agora também tem 5% de desconto para você pagando no Pix. E tudo isso acumula com os descontos do site. Então, são várias camadas de desconto, Daniel. Pode ir lá, porque vai valer a pena. A Insider Store com uma coleção cada vez maior para todas as etapas do seu dia. Você sabe, Tanguy, que a Insider Store me salva, né? Porque me vestir de maneira adequada não é exatamente o meu forte, não é o meu talento natural. E, consequentemente, a Insider Store, ao ser nossa parceira e oferecer tantas alternativas, acaba realmente me salvando em diferentes situações, até porque na Insider Store você tem roupa para todas as ocasiões. Link no descritivo, conheça a Insider Store, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Produtos de qualidade, inovadores e o tempo todo você tem novidade na loja. Link no descritivo, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel Souza, o tema do nosso episódio de hoje é um tema que talvez algum pouco tempo atrás a gente não imaginaria, né? Seria um daqueles temas que entrariam, né, passariam meio como uma viagem, né? Como um negócio que não faria nem muito sentido discutir. Porque o dólar era a moeda internacional de referência, todo mundo usa o dólar, todo mundo conhece o dólar é seguro e tudo. Só que o mundo ele vem mudando de maneira muito acelerada. Não que o dólar tenha deixado de ser referência ou que seja garantido que vai deixar de ser referência, mas nesse momento o dólar já não goza de uma hegemonia tão absurda quanto gozou no passado, apesar de ainda ser hegemônica. E me parece que a China está olhando para isso tudo, tendo que tomar uma decisão, né, sobre se a sua moeda, o yuan ou o renminbi, né, como você queira chamar, está pronto para assumir esse papel. Eu queria te ouvir, Daniel. A China está pronta para segurar esse rojão de ter a moeda que vai ditar as regras no sistema internacional ou a gente está longe disso ainda? Ainda está longe, Tanguy. Me parece que é uma ambição chinesa. Aliás, nessa última semana, uma declaração do Xi Jinping, inclusive, foi publicada justamente sugerindo essa ambição. Mas até o presente momento e até onde a vista alcança, o yuan não tem condições de substituir o dólar. Acho que a maior evidência disso é que ao longo das últimas semanas a gente não está tendo pessoas correndo para comprar yuans. A gente teve pessoas correndo para comprar ouro, para comprar prata, para comprar cobre, para buscar ali ativos diversos, mas não houve ali uma concentração no yuan, que seria algo esperado caso a moeda chinesa estivesse preparada para esse tipo de tarefa. É sempre importante lembrar que quando a gente está falando de moeda de referência do sistema internacional, essa moeda ela precisa cumprir internacionalmente 3 funções. A função de meio de troca, ou seja, ela precisa ser aceita em qualquer lugar do planeta. Se você chegar com reais em países distantes, certamente você vai ter dificuldade de utilizá-los. Mas se você chegar com dólares serão aceitos em qualquer lugar do mundo.
Outro elemento, unidade de conta, quer dizer, as mercadorias precisam estar cotadas internacionalmente nessa moeda de referência, que é o caso do dólar. O petróleo está cotado em dólares, os metais, o próprio ouro está cotado internacionalmente em dólares, então a moeda de referência ela é utilizada como unidade de conta. E em terceiro lugar, reserva de valor. As pessoas precisam estocar a sua riqueza nessa moeda de referência. A maior parte das reservas internacionais do planeta está em dólares americanos. Isso vale para o Brasil, isso vale também para países asiáticos. A própria China tem centenas de bilhões de dólares das suas reservas em dólares americanos. Aliás, é justamente essa terceira característica que o dólar está dando sinais de fragilidade. E é normal que seja assim. Quando uma moeda está perdendo potência, está perdendo hegemonia, a primeira característica que dá sinais de fadiga é justamente a reserva de valor. Você começa a ter pessoas trocando, inicialmente de maneira gradual e de maneira parcial, o dólar por outros ativos, quer dizer, trocar o dólar por ouro, trocar o dólar por uma cesta de moedas, como forma de diminuir o risco que você está sujeito ao concentrar tanto do seu patrimônio ou das reservas de um país numa moeda como o dólar, uma moeda que tem passado por um claro processo de enfraquecimento. Caso essa dinâmica continue, pode ser que num momento futuro você tenha uma fragilização do dólar como unidade de conta, pode ser que você tenha uma fragilização do dólar como meio de troca. Me parece que esses estágios adicionais ainda se encontram muito distantes, justamente pela falta de uma alternativa clara ao dólar americano. Os chineses sinalizam essa ambição, mas essa ambição me parece uma ambição ainda muito distante, porque deveria levar ali a uma demanda, um desejo, um apetite pela moeda chinesa, o que não está no nosso horizonte, pelo menos até o presente momento. Agora, a gente já tem uma mudança, né, Daniel, do que você está falando aqui com relação ao que a gente sempre imaginou da China. Eu queria fazer um paralelo com a política externa da China, né, a política externa do Xi Jinping. A China, ela historicamente, né, desde a Revolução lá de 1949, ela sempre teve uma política externa muito discreta, né? O objetivo da China era não se envolver em guerras, era não invadir ninguém, não ser invadida. O objetivo era meio que garantir a segurança para que a China pudesse crescer economicamente, que era o seu grande objetivo. E isso vai mudar com o Xi Jinping, em parte por conta de uma vocação ali daquele grupo que estava no poder, mas também por uma necessidade. A China começa a ser muito mais alvo de atenções internacionais e a China começa, portanto, a ter uma política externa muito mais impositiva, né? A China começa a se posicionar mais no cenário internacional, diferente do que fazia antes. Me parece com relação à questão econômica também, né, Daniel? Mais de uma década depois, né, da mudança que a China começou a fazer com relação à política externa, a China, em termos econômicos, ela também sai de uma posição de discrição, que é, deixa o dólar aí. O dólar serve a gente, a China com reservas internacionais em dólar gigantescas, deixa os Estados Unidos segurar essa peteca aí, tá ótimo, me deixa aqui quietinho enquanto eu faço o meu trabalho. E agora a China, o fato dela cogitar essa possibilidade, ou eventualmente se preparar para o futuro, já me parece que temos uma mudança de postura da China. Ainda que, eu concordo com você, está longe, né? Esse momento está longe de acontecer, o mundo vai além de Donald Trump, né? Então sabe-se lá qual vai ser a postura dos Estados Unidos daqui para frente, mas o fato da China sequer cogitar essa possibilidade já sinaliza para uma mudança da postura chinesa. E me parece que é a China sendo China, ou seja, você começa com uma sinalização. A China sabe disso, não é nenhum segredo para ela que o yuan não está pronto para substituir o dólar. Mas me parece que eles estão traçando uma meta para o futuro, uma ambição para o futuro, estão marcando uma linha no chão e, consequentemente, eles certamente vão agir ao longo dos próximos anos para tentar alcançar esse objetivo. O objetivo é fundamentalmente dar credibilidade à moeda chinesa, dar previsibilidade para a moeda chinesa, desenvolver nos agentes internacionais interesse pela moeda chinesa. Da mesma maneira que o mundo sempre teve interesse, ou pelo menos ao longo das últimas décadas, por dólares americanos. Quando a gente pensa numa moeda, Tanguy, numa moeda de referência do sistema internacional, é exatamente como um rei. O rei é rei ou rainha, enquanto as pessoas enxergam naquela pessoa reinado, enxergam naquela pessoa poder. Se em algum momento as pessoas olharem para o dólar e disserem, pô, não quero, aí é perigoso, desvaloriza, volátil, inseguro, muita gente já não aceita, como no passado, o dólar realmente pode perder
a sua hegemonia. Agora, claro, o dólar não é tão hegemônico hoje como era há 20 anos. Não é tão hegemônico hoje como era há 30 anos. Já tem muita gente utilizando outros meios de troca que não o dólar. Já tem muita gente utilizando outras unidades de conta que não o dólar. Já tem muita gente utilizando outras reservas de valor que não o dólar. Mas o dólar ainda é a principal. É a principal referência para essas três funções no âmbito internacional e, consequentemente, ainda é hegemônico, embora bem menos hegemônico do que já foi no passado. Agora, isso também envolve tempo, né? Porque, da mesma maneira que o dólar se tornar a referência que foi assim, levou-se tempo, né? Você tinha a libra esterlina antes, que era uma super referência, as pessoas pensavam, né, na economia em libras, e depois da Segunda Guerra Mundial, né, durante ali, o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a partir de Bretton Woods ali em 1944, você tem essa transformação que vai se consolidar a partir desse cenário. Me parece que talvez, né, eu queria te ouvir sobre essa hipótese, talvez a gente não tenha a substituição perfeita. Aliás, a gente deu uma aula que está lá no YouTube do Petit Jornal, uma aula gratuita sobre desdolarização. Dá uma procurada lá, foi uma super aula que a gente ofereceu, achei que valeu a pena demais aquela discussão. E me parece que a conclusão a qual a gente chegou ali é que talvez não haja substituição do dólar por uma outra moeda específica. Não é que necessariamente vai ser o yuan, ou vão ser as cripto, ou qualquer outra alternativa. Mas o cenário que a gente tem é o dólar continuou por aí, mas várias outras alternativas vão aparecendo, se mostrando viáveis, uma coisa um pouco mais fragmentada, né? Me parece que o caminho talvez seja por aí. Eu acho que você tem toda a razão, Tanguy. Aliás, esse caminho já está trilhado, já está sendo trilhado. A gente observa que essa fragmentação da hegemonia do dólar, em algum grau, ela já aconteceu. Quer dizer, você já tem aí os diferentes bancos centrais tendo reservas internacionais em vários ativos. O dólar ainda é predominante, mas você já diminuiu o peso do dólar nas reservas internacionais de diferentes países, incluindo o próprio Brasil, que diminuiu o peso das suas reservas internacionais em dólares. Você tem tido uma diminuição do peso do dólar nas transações, no meio de troca, na unidade de conta. Consequentemente, o dólar já não tem a mesma hegemonia que teve no passado. Eu também não consigo enxergar um cenário onde o dólar é substituído por um outro ativo. Me parece que o caminho que deve continuar sendo trilhado, pelo menos até onde a vista alcança, é a fragmentação do poder do dólar. O dólar conserva a capacidade de ser o principal ativo de referência, a principal moeda de referência, mas com um poder bem menor do que já teve no passado. Eu também não consigo ver o dólar voltando ao patamar hegemônico que ele teve na década de 90, por exemplo. Que ali era um momento onde o Brasil fazia comércio com a Argentina em dólares, Portugal fazia comércio com a Espanha em dólares. Quer dizer, o dólar era absolutamente incontornável em qualquer situação econômica do planeta e claramente já não é mais assim. É claro que a gente também não está falando de um processo linear, esse enfraquecimento do dólar pode ser, em parte, revertido, mas eu não consigo também enxergar uma reversão completa do enfraquecimento do dólar, ou seja, uma retomada do patamar hegemônico que o dólar já teve há aproximadamente 30 anos. Agora, quando você diz que a China está se preparando, quais são os indícios que você vê de que a China está olhando para isso como uma possibilidade, algo que dá para imaginar, que está sendo projetado no futuro? Porque eu fico na dúvida, na verdade, se a China deseja isso, né? Talvez a China sequer deseje isso. Mas o que você tem percebido como indícios que levam a essa ideia de que a China está cogitando a ideia do yuan ser a moeda que eventualmente pode substituir, ainda que parcialmente, o dólar? Nós tivemos há poucos dias, né, Tanguy, a publicação de uma opinião do Xi Jinping verbalizando explicitamente isso, que existe uma ambição e que essa ambição, ela precisa, para que ela seja alcançada, ela precisa ser precedida de uma série de esforços por parte da China. E o próprio Xi Jinping já colocou mais ou menos qual seria o mapa, quer dizer, a China deveria ser atraente para fluxo de capitais internacional, ou seja, ao invés de levar o seu dinheiro para Nova York, você tem que levar o seu dinheiro para Xangai. Claro que algumas pessoas já fazem isso, mas a gente tem uma brutal concentração no mercado norte-americano. A gente está falando de um mercado de capitais norte-americano que é mais de 80% do mercado de capitais do planeta, ou seja, a China precisaria tomar uma parte relevante desse mercado de capitais dos Estados Unidos. Precisaria trazer boa parte do fluxo de capitais do planeta para dentro do seu território.
Para isso, você precisaria de um Banco Central um pouco mais transparente, de uma política monetária um pouco mais previsível, de uma precificação cambial também mais previsível. Você teria que ter ali uma série de reformas e modificações na estrutura chinesa, o que na prática significaria um governo chinês intervindo menos na política cambial e na política monetária do que ele intervém hoje. É por isso que a China nunca quis mexer nisso até agora, porque a China considerava que essa autonomia cambial, essa autonomia monetária, essa autonomia financeira, ela era mais útil ao desenvolvimento do que ficar buscando uma hegemonia da moeda chinesa. Então, esse papel muito forte do Banco Central da China, esse papel muito forte da autoridade monetária chinesa, até agora, sempre foi visto como uma prioridade para contribuir para o crescimento acelerado e para o desenvolvimento. No momento em que a China dá sinais de desaceleração, também me parece que acho que há um cruzamento de interesses, ou seja, a gente já não tem mais aquele crescimento exuberante que teve no passado, consequentemente, acho que a gente pode buscar aqui algumas outras alternativas e pode buscar também uma hegemonia da nossa própria moeda. Acho que o Xi Jinping olha para o futuro e já enxerga que lá na frente não haverá a mesma utilidade do atual modelo chinês e, consequentemente, você pode virá-lo para algo que possa contribuir para uma hegemonia da moeda chinesa. Se isso vai dar certo ou não, é uma discussão que nós teremos ao longo de muitos anos, mas é por aí que ele está traçando, é por aí que ele está pensando e já não é mais nenhum segredo que a China tem esse tipo de ambição. E me parece que a China ela é muito beneficiada por níveis diferentes de estabilidade, né? Não é por acaso que a China busca tanta estabilidade na ONU, na OMC. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter a regra, tem que ter um padrão para a economia poder funcionar. O fato do dólar estar rateando, claro que para a China, por um lado, tem que bom, né? Tô vendo os Estados Unidos aí menos hegemônicos. Por outro lado, puxa, estou perdendo uma referência, né? Essa referência, ela gera estabilidade, ela gera previsibilidade. E a China, portanto, querer substituir essa previsibilidade por alguma outra faz sentido para a China também, a despeito de dar muito trabalho, né? A gente vê os Estados Unidos agora, por exemplo, eu não quero mais ser a referência internacional de estabilidade. A China, se ela pudesse escolher, Daniel, eu diria que ela preferiria não ser esse país. Mas se tiver que ser em benefício próprio, me parece que ela é capaz de abraçar essa ideia. É claro, Daniel, que essa é uma discussão de longo prazo. Essa é uma discussão, a gente está fazendo esse episódio aqui especificamente no dia 6 de fevereiro, mas tem muita coisa para acontecer, tem muitas decisões a serem tomadas e a gente vai continuar acompanhando aqui no Petit Jornal. Lembrando que a gente tem esse espaço aqui toda sexta-feira, o Petit Invest, exatamente para refletir sobre esses momentos de mudança, de transformação da área econômica, da área financeira. Você que está ouvindo a gente é muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Segunda-feira estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.